Olá, pessoal, dando continuidade ao nosso tema, racismos, problema sociológico, agora com a segunda parte. Convido vocês a fazer um exercício. Feche os olhos e tente visualizar uma mulher linda, rica, elegante, bem-sucedida, ocupando um alto cargo executivo de uma empresa. Imaginou? Agora responda para si mesmo. Qual das duas imagens a seguir representa melhor a pessoa que passou pela sua cabeça, que você imaginou? Esta ou esta? Percebam que já tem uma imagem formada na nossa mente que faz com que a gente automaticamente exerça o racismo estrutural, né? Porque a partir de todas as vivências que nós tivemos ao longo da nossa constituição humana, a gente vai percebendo que algumas coisas são normalizadas ao longo do tempo e que a gente acaba exercendo o racismo estrutural sem perceber. Por isso que precisamos fazer reflexões como essa. Todo pensamento ou atitude que separa as pessoas em escalas de hierarquia como superiores e inferiores são manifestações do racismo. A hierarquia já é uma ideia de que alguém é superior a outro. Mas quando essa hierarquia é vista do ponto de vista da raça, né? Por exemplo, brancos melhores do que negros, aí nós temos manifestações do racismo. No nosso país, por exemplo, ela é um resultado do nosso início, da nossa Constituição, que foi uma sociedade escravocrata. Né? Nós somos frutos de uma era colonial. Os colonizadores portugueses vieram para o nosso país e trouxeram junto a escravidão. Algumas imagens para a gente refletir. Esta é uma pintura de Debré, que retrata um pouquinho como se dava o dia a dia numa família portuguesa da época colonial. Observem que nós temos aí os senhores se alimentando, né, vários escravos servindo, né, mas enquanto os senhores comem, eles estão trabalhando. Né? E o que mais nos choca é a criança servindo de bichinho de estimação. Perceba que ela dá os restinhos para a criança se alimentar ali como se fosse um bichinho, um cachorrinho. Né? Mostrar para a gente, o Debré queria mostrar fazer exatamente um deboche da sociedade daquela época. Veja uma outra também que vem com um tom de deboche. O senhor branco sendo carregado numa rede, né, para que ele não possa sequer tocar o chão. E ali vem uma negra carregando a sua alimentação, outra carregando a sua proteção, que é o sombrinho, e dois negros carregando o senhor no braço. Percebam que toda a estrutura é de uma sociedade negra, porém o centro é a figura do branco. Né? Uma outra representação é nesta foto que nós temos a menina negra, sendo o cavalinho da menina branca. Né? Uma posição de humilhação, de submissão, porque os negros na época eram vistos como animais. O que não é tão diferente da forma como a sociedade branca vê a sociedade negra hoje, né? Infelizmente. Isso nos leva a refletir que tudo que acontece hoje, de certa forma, é resultado desse pensamento colonial do qual se constituiu o nosso país. A violência e a discriminação que os negros sofrem atualmente são o reflexo de um país que se constituiu por meio da normalização do preconceito e da violência para com este grupo. O grupo das pessoas negras vivendo no nosso país, eles eram discriminados, eles não eram nem entendidos na época escravocrata como pessoas. Né? E quando eles se tornam livres, vamos refletir um pouquinho mais adiante, normaliza-se o preconceito, né, já que eles não eram vistos como gente, e a violência que já acontecia no período escravocrata. Nós vamos continuar vendo Debré, algumas imagens que ele fez a pedido da coroa portuguesa. Um negro sendo açoitado, olha a posição de submissão, de humilhação na qual ele é colocado. Nessa outra, né, a cena do açoite,
o negro sendo açoitado em praça pública, diante de vários outros, ali alguns esperando para serem açoitados também. Mas observem que ele é colocado pelado na frente de todo mundo numa espécie de praça, exatamente para servir de exemplo e para humilhá-lo, né? A violência, inclusive amparada pela igreja da época, ela é, ela é normalizada, faz parte do cotidiano daquelas pessoas e é vista como uma coisa normal, o que é um absurdo. A gente vai perceber, aí um pouquinho mais adiante, a gente vai perceber que vem a Lei Áurea, que concede a liberdade jurídica aos escravos, liberta eles da situação de escravidão, mas na realidade eles nunca foram de fato integrados. Os negros eles ganham a sua liberdade, mas eles são esquecidos e abandonados pelo Estado. E diante dessa situação, muitos negros caíram em dificuldades após a liberdade. Se a coisa era ruim, ficou pior, porque eles, depois de livres, eles não tinham para onde ir, não tinham o que comer, não tinham onde morar, né? É neste momento da história, por exemplo, que os negros, sem lugar na sociedade, sem espaço para construir as suas comunidades, sem terra para plantar, né, eles vão se aglomerar nos arredores da cidade, nos espaços inabitáveis, né, que são os morros, porque naquela época não existia a estrutura de terraplanagem que tem hoje. Então, os espaços onde era possível construir casas foram dominados pelos brancos e os espaços onde não era possível utilizado pelos negros, que agora não fazem mais parte daquela sociedade. Daí surgem os morros e as favelas, tal como nós conhecemos hoje. Vejam nessas duas pinturas a seguir como elas, de certa forma, ilustram o que nós estamos falando. Aqui nós temos, é uma pintura também de um pintor famoso, nós temos aqui a casa grande, lá no espaço mais habitável, e aqui numa espécie de quintal, de beco, as casinhas de uma forma bem destruída, né? Casinha de sapê, uma situação bem precária, e os negros amontoados, numa situação de vivência bem precária. Nesta outra, que é uma pintura, uma espécie de charge, a gente vê aqui que os brancos estão no plano inferior, que é a parte habitável, e os negros são sendo jogados, empurrados para os morros, para as favelas, que era espaço, a terra que ninguém queria, né? Para lá que eles foram jogados. Infelizmente, foi assim que se constituiu o período pós-escravidão, que é visto pelos livros de história como uma coisa maravilhosa. Só que na segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, vai acontecer no mundo um movimento chamado o movimento eugenista. Aparecem as teorias eugenistas, né? A eugenia nada mais é do que a seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações futuras. É uma espécie de seleção natural pautada na ideia de Darwin, né, na evolução das espécies, que ele cria essa teoria estudando os animais e alguém resolve, Francis Galton, na verdade, que é parente de Darwin, resolve melhorar a situação adaptando para os seres humanos. Eles defendiam a ideia de que o homem branco europeu tinha melhor padrão de saúde, melhor padrão de beleza, melhor competência de convivência em sociedade em relação às demais raças, naquele momento entendida como a raça amarela, que o povo asiático, chineses, indianos, etc. A raça vermelha, que eram os povos indígenas da América de modo geral, e a raça negra, que eram os africanos. Eles vão defender que cada um desses níveis de sociedade ele vai ser inferior em relação ao homem branco, exatamente nessa ordem: asiáticos, povos indígenas e, por último, a raça negra, né? No Brasil, alguns intelectuais vão levar muito a sério essa teoria. Monteiro Lobato, por exemplo, Belisário Pena, Otávio Domingues, Roquete Pinto, são algumas pessoas que defendem essa ideia. A partir dessa ideia do eugenismo surge, por exemplo, a tese do embranquecimento da raça. Parte do processo de miscigenação da história brasileira, por exemplo, os descendentes de negro passariam a ficar progressivamente mais brancos a cada nova prole gerada. É uma ideia que surge no Brasil
né, que a partir do momento em que os europeus, se misturando com os negros, eles iam ter filhos cada vez mais claros, de forma que a um determinado momento não existiria mais a raça negra no Brasil. Essa imagem, por exemplo, de A Redenção de Cã, uma pintura de Modesto Brocos, vai ilustrar muito bem essa situação. Vamos tentar entender a mensagem da imagem. Aí nós temos a negra escrava, numa posição de oração, de agradecimento. Nós temos a moça do meio, que é filha da senhora, já um pouquinho mais clara, provavelmente fruto de um estupro. Nós temos o europeu do lado, percebam que ele tem a postura de europeu, tem os traços físicos de europeu, né? E o filho deles, da filha da senhora escrava com o europeu, é um menino branco. E observem que ela é posta numa figura da Virgem Maria e o menino na figura do menino Jesus. E a senhora negra agradecendo por ele ter pelo neto. É como se fosse uma ideia de que ela estava grata por ter sido, pelo menino ter sido resgatado da sua ignorância. Por isso o nome é Redenção de Cã. O menino Jesus, o Redentor, né, o Redentor da humanidade. É mais ou menos essa ideia que se quis colocar, né? Essa imagem representa muito bem a ideia de embranquecimento da raça do Brasil. E aqui nós temos, por exemplo, João Batista de Lacerda, que é o maior expoente da tese de embranquecimento aqui no nosso país. Ele vai, em 1911, para um Congresso Universal das Raças na França, defender o artigo Sur les métis au Brasil, que em português, sobre os mestiços no Brasil. Ele vai defender a ideia de embranquecimento da raça. Ele vai colocar que, na medida que os brancos vão se misturando com os negros aqui no nosso país, que tem a coisa da miscigenação, vai chegar um momento em que a sociedade brasileira não existirão mais negros e todos serão brancos. Este é João Batista de Lacerda. Olha, por exemplo, um trecho da tese que ele defende no Congresso das Raças. A população mista do Brasil deverá ter, pois, no intervalo de um século, um aspecto bem diferente do atual. As correntes de migração europeia, aumentando cada dia mais o elemento branco desta população, acabarão, depois de certo tempo, por sufocar os elementos nos quais poderia persistir ainda alguns traços dos negros. Nesse momento, por exemplo, está acontecendo uma grande imigração italiana para o Brasil, já que não existe mais a escravatura aqui no nosso país. Então, Lacerda entende que esse pessoal que vai chegando cada vez mais, vai se misturando com os negros, aqueles negros que ali existem vão, pelo próprio decorrer da vida, vão falecendo, vão saindo, né, de cena, e essas pessoas que vão se misturando vão ficando cada vez mais claras devido à mistura de raças, de forma que, no entendimento dele, em um século, a população estaria toda branca. Bom, já se passaram mais de um século e continuamos negros, né? Essa ideia de mestiçagem, clareamento da população, criou raízes profundas na sociedade brasileira no início do século XX. Não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Eu diria que em toda a América. Nós vamos ver, por exemplo, nas próximas imagens, algumas gravuras de figuras importantes americanas. Muitos negros vão abandonando gradativamente a cultura africana, substituindo-a por valores brancos na esperança de serem socialmente aceitos. Os negros, que tinham toda uma cultura riquíssima, belíssima, eles vão abandonando toda essa cultura para se adaptar, se aproximar ao máximo da cultura branca na esperança de ser aceito. Atitudes como alisamento do cabelo, adesão à religiosidade cristã, que não é a religiosidade africana, roupas, maquiagens, etc., como a gente pode ver nesse mosaico a seguir. Vamos analisar da esquerda para a direita. No canto superior à esquerda, nós temos uma modelo negra. Observem que ela é negra, mas ela tem maquiagem de branco, cabelo de branco, toda uma estrutura de uma menina
branca, né? Fazendo o possível para se aproximar de uma pessoa branca. Aqui embaixo à esquerda, no plano inferior, nós temos o cantor Michael Jackson, que todos vocês conhecem muito bem. Ele tinha uma doença de pele chamada vitiligo, e em dado momento da sua vida ele percebe o vitiligo e ele passa por um processo de aceleração para que ele possa ficar com a pele toda branca. E quando ele se torna branco por causa do vitiligo, ele transforma o seu corpo todo para que ele possa ser uma pessoa branca. Muda o nariz, faz algumas plásticas, muda o cabelo, de forma que a gente vai ver, por exemplo, que a pessoa da direita e a pessoa da esquerda praticamente são totalmente diferentes. E acreditem, são a mesma pessoa. No plano superior, no centro, nós temos a cantora Beyoncé, que é negra, né? Mas observem que na figura da esquerda e na figura da direita elas estão totalmente diferentes. Na figura da esquerda ela está com uma maquiagem e cabelo de uma pessoa branca, né? E do outro lado ela está mais original. Um movimento muito forte que acontece nas sociedades americanas e no Brasil também não é diferente. Abaixo, no centro, nós temos a cantora Nicki Minaj, que vocês devem conhecer muito bem. Ela é esta menina negra da esquerda, mas observem que na foto à direita ela está com peruca loira e maquiagem branca. E toda uma postura, né? Ela arruma o nariz com o tempo, quando ela se torna mais famosa, para que ela fique o mais parecida possível com uma pessoa branca. E à direita nós temos uma propaganda aqui do Brasil, que aconteceu há alguns anos atrás, que gerou muita polêmica e um grande processo para a empresa Dove. Na propaganda, uma menina negra vai tirando a blusa e, ao tirar a blusa, ela se torna uma menina branca. A propaganda queria dizer que o creme era clareador e fazia com que as manchas escuras fossem saindo no processo de uso. Porém, a forma como ela foi pensada, ela foi uma expressão extremamente racista que gerou uma grande dor de cabeça para a empresa Dove. E essa ideia de branqueamento da raça, ela vai se manifestando nessas situações, ou seja, ela ainda hoje vigora, né, não como uma teoria, mas em práticas do dia a dia. Muitos negros, por exemplo, preferiram se casar com companheiros ou companheiras de pele mais clara, esperando que os seus filhos tenham menos probabilidade de sofrer com racismo. A gente vê isso no futebol, por exemplo. Os grandes atletas do futebol brasileiro, a maioria negros, são casados com meninas loirinhas. Porque a ideia é que os seus filhos sejam mais claros e que não passem pelo preconceito que eles passaram para chegar onde chegaram. No Brasil, no decorrer deste século, acontecem algumas leis importantes, como, por exemplo, a Lei Afonso Irinas, que vai proibir o racismo no Brasil, mas de uma forma bem light, né? Só punições administrativas, advertências, etc. Em 89 acontece a Lei K.O., que é uma lei que vai trazer uma previsão de punição, né? Mas que só com as atualizações mais recentes é que ela se torna realmente mais rigorosa. Porém, nenhuma dessas leis, nenhuma desse movimento de consciência que vai sendo feito ao longo do tempo, vai fazendo com que se diminuam as disparidades sociais no nosso país. A gente vai perceber que mesmo com todo esse movimento, o negro ainda não se iguala aos brancos em nosso país, infelizmente, como nós vamos ver nos números a seguir. Vamos ver algumas estatísticas. Vejam, por exemplo, no que se refere a emprego, essa taxa vermelha são os negros, né? Percebam que 62,2% dos negros, né, pretos ou pardos, sem trabalho, isso são dados de 2018, tá, gente? 61% desses negros com ou sem trabalho são subutilizados, ou seja, fazem os bicos, né? 43% em empregos informais, né? Os que estão trabalhando estão em empregos informais, ou seja, empregos sem carteira assinada. Quando se está numa posição estável, num emprego, por exemplo, nos cargos de gerência, nós vamos ver que somente 27,9% dos gerentes do nosso país são negros.
né? Em contrapartida, 72,1% dos gerentes das empresas no nosso país são brancos. Uma disparidade muito grande, né? No que se refere aos salários, a média salarial dos brancos em 2018 era de R$ 2.796. Em compensação, pretos ou pardos recebiam em média R$ 1.609. Em média, tá, gente? Porque isso aí tem gente que recebe muito menos que isso. Uma coisa interessante é observar que brancos com nível superior ganham em média 45% a mais que pretos ou pardos no mesmo curso e cargo. Ou seja, vamos imaginar que alguém tem o mesmo diploma de administração, por exemplo. Se esta pessoa ela é branca, ela tem a maior possibilidade de ganhar 45% a mais do que uma pessoa negra com o mesmo diploma na mesma empresa. Por quê? Porque, embora ambos tenham a mesma formação, a cor da pele, ela tem muito mais peso do que o título que a pessoa carrega. Infelizmente, isso é uma realidade no nosso. Representação política. A gente vai olhando de baixo para cima que no caso dos vereadores, nós temos 42,1% de pessoas pretas ou pardas, né? Mas ainda assim temos a maioria de pessoas brancas, 58,9% dos vereadores deste país são brancos. Na medida que vai subindo, a situação vai ficando pior. Deputados estaduais, apenas 28,9% são pretos ou pardos, 71,1% são brancos. Deputados federais, apenas 24,4% são pretos ou pardos, 75,4% dos deputados do nosso país são brancos. Senadores, apenas 3% são negros. Governadores, atualmente nós não temos um governador negro. E o nosso presidente, vocês sabem, ele é filho de imigrante italiano, né? Branco de raiz e não tem nenhum parentesco com pessoas negras. Tudo isso, gente, toda essa situação, né, é para a gente refletir o racismo estrutural que está constituído historicamente nas nossas mentes, nas nossas vivências, na nossa história, né, que vai levando a gente a posturas que sequer imaginamos que sejam formas de racismo, né? E destaques da mídia, cargos executivos, medicina, ciência, política, advocacia, judiciário, o ensino, ser professor, as universidades de modo geral, ainda são entendidos erroneamente como espaços inapropriados para pessoas negras. Podem observar, por exemplo, que os protagonistas dos filmes, a maioria são brancos, a maioria dos cargos executivos são brancos, médicos, muito raramente vemos um médico negro, cientistas nem se fala, advogados então, judiciário quase nenhum, né? E os professores, embora tenha bastante, mas ainda são poucos dentro deste meio, né? E na universidade, principalmente, ainda é vista, apesar de todo o movimento social ocorrido no nosso país, ainda é visto como espaço inapropriado para pessoas negras. Vejam nessas imagens a seguir. Isso aqui, gente, são imagens de racismo nas universidades federais do nosso país, certo? Algumas falas, algumas fotos reais tiradas já nos últimos 2 anos, né? Nos últimos 1 ano e meio, que é o período de governo do atual presidente. Vejam que as imagens fazem referência para isso. Na mídia, nós temos uma espécie de racismo incubado, né? Que ele vai sendo colocado tipo como uma oportunidade, mas nem tanto. Vejam bem. Aqui nós temos, por exemplo, a Maju, que ela é uma pessoa que chega lá, né? Ela tem uma representatividade,
mas ela não é aceita socialmente. Vejam as palavras fortes que são ditas aí, né, pelas pessoas que assistem a sua representatividade. A Thaís Araújo, uma atriz belíssima, que tem um trabalho brilhante, mas que olha o que ela um exemplo de situações que ela viveu. E muitas outras, né, que conseguiram chegar lá, tanto porque não são aceitas. No caso da mídia, por exemplo, nós temos o estereótipo das novelas, que também vai reforçar aquela ideia de que ele tem a oportunidade, mas nem tanto. Os atores negros, embora talentosíssimos, eles sempre são vistos ou como escravo, ou como a negrinha saliente, a empregada que vai dar em cima do patrão, ou como a empregada sonsa, que não tem inteligência suficiente para sacar o que está acontecendo, ou como a empregada submissa, que faz tudo para que os patrões fiquem bem, ou como o capataz, aquele que é a pessoa ruim, que executa as ordens do patrão, aquele que faz o serviço sujo, ou como o traficante, o dono do morro, né? Percebam que todas essas imagens, embora seja uma oportunidade, entre aspas, para pessoas negras, ela é uma oportunidade dentro de uma caixinha, que eles são representados, são atores sim, né? Mas que representam formas negativas do ser negro. E tudo isso vai culminar em várias situações que principalmente levam ao extermínio dos negros no nosso país, né? A população negra, por exemplo, em nosso país, tem 2,7 mais chance de ser vítima de assassinato do que os brancos. Isso são dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Foram registradas, de 2012 a 2017, 255 mil mortes de pessoas negras no nosso país, né? Entre jovens brancos de 15 a 29 anos, a taxa era de 34 mortes para cada 100 mil habitantes em 2017. Entre pretos e pardos, a taxa era de 98,5 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Percebam que a taxa entre os brancos é pequena e a taxa entre os negros é enorme. Fazendo um recorte desses números para homens negros, essa taxa, né, sobe para 185, certo? Para as mulheres, a taxa é de 5,2 entre as brancas e de 10,1 entre as pretas. Percebam que tem um aumento da situação aí, né? O dobro, na verdade. Em 2019, só para vocês terem uma ideia, entre janeiro e julho do ano passado, só a Polícia do Rio matou 1.075 pessoas, 80% delas eram negras. Total é o dobro de vítimas de pessoas nos Estados Unidos no mesmo período. E observem que os Estados Unidos são historicamente entendidos como bem mais racistas do que o Brasil. Aqui, infelizmente, nós temos alguns retratos da violência do nosso país. Aqui nós temos o menino João Pedro. Ele foi assassinado dentro de casa este ano, cumprindo a quarentena, brincando com seus amiguinhos. Aqui nós temos a menina Jennifer Gomes, baleada na porta de um bar da mãe, em Triagem, zona norte do Rio de Janeiro. Cauã Ribeiro dos Santos, baleado numa operação policial no Chapadão. Cauã Rosário, atingido por uma bala perdida. Ágata Moreira, também assassinada por uma bala perdida. Igor Rocha Ramos, 16 anos. Evaldo Rosa, um cantor que foi assassinado dentro do próprio carro, indo para um chá de bebê com a mãe, né? Com a mãe, a mulher e os seus filhos, né? A mãe que eu diga das crianças. Vitor Henrique, assassinado por engano. E Marielle Franco, que nós
conhecemos bem a história, né? Ela dispensa comentários. O que nós poderíamos fazer para mudar esta realidade de racismo, infelizmente, no nosso país? Primeiro ponto, buscar informações, né? Vamos pesquisar a história da cultura dos povos, né? Entender, você que é branco, entender como as pessoas que não são da sua mesma etnia se sente, né? Conhecer os exemplos, né? São pessoas sim, são situações simples, mas que fazem toda a diferença, né? Não ser indiferente ao racismo. Qualquer situação de racismo, filme, grave, tire foto, denuncie. Qualquer situação que você presenciar, racismo não é brincadeira, não é legal fazer brincadeira com o cabelo da pessoa, com a cor da pessoa, certo? Crie laços de solidariedade antirracista. Se você é de de uma etnia que sofre racismo, seja negra, amarela, indígena, etc., procura se associar com pessoas que também são alvo do racismo, certo? Converse com essas pessoas, troque ideias, busque ajuda, crie uma rede de solidariedade. Só quem pode ajudar vocês com mais eficiência, nós, porque eu também sou negro, são pessoas que também têm a mesma vivência que a gente. Incentivar as pessoas a ser antirracista. Angela Davis, uma grande ativista americana, dizia que numa sociedade racista não basta ser antirracista, não ser racista, perdão. É necessário ser antirracista. Não basta que eu não seja racista, certo? Eu preciso combater este racismo. Preciso falar com os pais, com os familiares, com os vizinhos, certo? Sobre o racismo, né? E preciso principalmente favorecer o diálogo, porque se as etnias que oprimem não estiverem abertas ao diálogo, não estiverem dispostas a acabar com o racismo, a luta vai ser um pouquinho mais difícil, praticamente improdutiva. É preciso que se estabeleça uma situação de diálogo que é difícil, mas não impossível, e que você que tem consciência ajude as pessoas que passam por racismo no sentido de conscientizar as pessoas que são racistas de que aquilo não é legal, certo? Se esse diálogo não favorecer, claro que a gente vai denunciar, vai ligar para os órgãos competentes, vamos filmar, vamos gravar, etc. Né? Mas a consciência, a conscientização ainda é o melhor caminho. É melhor o diálogo do que o embate, certo? E basicamente era esta a nossa mensagem nessa aula. Né? Claro que tem muita coisa a ser refletida, que eu gostaria de refletir com vocês, mas o espaço e o momento não é cabível, né? Mas alguns textos serão disponibilizados para vocês e alguns links também para complementar esta conversa, ou talvez até corrigir, porque como professor não sou o dono dos conhecimentos plenos em relação a essa situação, mas eu espero principalmente ter dado a vocês uma mensagem de que o racismo está fora de moda, é uma coisa que não tem mais necessidade de estar entre nós, nunca teve, mas agora principalmente, e que vocês, como o futuro desta nação, jovens que estão gerando a sua consciência, precisam mais do que nunca nos ajudar a combater esta situação, gerando consciência e transmitindo essa consciência para uma sociedade que, infelizmente, ainda é muito racista e ainda traz traços fortíssimos de uma herança negativa que, infelizmente, a nossa sociedade construiu desde o seu início.